Olá, galerinha do meu coração! Tudo bom? Vamos lá? Bora dar continuidade para nossas aulinhas de literatura? Certo? Nós já vimos outra escola literária na semana passada, que foi o simbolismo, certo? E nós vimos toda aquela nuance maravilhosa e subjetiva, né, que esse movimento literário traz pra gente. E agora nós vamos ver um movimento também bastante importante. Lembrando, nós estávamos lá no século XIX. Agora, jurei para vocês que nós íamos ver o século XX. Pois então, estamos no século XX agora com o pré-modernismo, certo? E aí nós vamos ver o que aconteceu nesse novo movimento. E também algumas polêmicas, como por exemplo, Monteiro Lobato e a história. Ele é racista ou não? E aí, o que você acha? Então, fica ligadinho aí e bora pro vídeo. Então vamos lá, galera! Como prometido, agora estamos no século XX, né? Vocês viram aí que o século XIX é um século de muitos acontecimentos, né? Também pensando aí em expressão literária, né? Muitas das nossas expressões literárias ficaram no século XIX. Mas agora, vamos deixar um pouquinho o século XIX de lado e vamos entrar no século XX, olha só, muito próximo do que nós estamos, né? Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar então sobre o pré-modernismo, tá? Que é o momento aí que começam a surgir novas ideias acerca de como fazer arte, tá? Então nós estamos lá em 1990 e esse movimento se estende até 1922, que vocês sabem aí que é um ano bastante elementar, pensando aí em expressão literária, justamente porque nós temos um acontecimento bastante importante pensando em arte como um todo, né? Que é justamente a Semana de Arte Moderna que aconteceu lá em 1922. Então, esse momento ele vai até um pouquinho antes da Semana de Arte Moderna, belezinha? Então, vamos lá, gente. E a personagem, né? O cara que representa esse movimento é justamente a figura do Jeca Tatu, né? Vocês devem saber, né, quem é esse cara e como ele é representativo, principalmente para nós que somos do interior de São Paulo, né? Por quê? Porque foi uma criação do nosso querido Monteiro Lobato, né, que é justamente a figura do caipira, né? Mas é uma figura, né, do caipira que depois, né, levou aí um lado um pouco pejorativo, né? Por quê? Porque considerava o caipira como um preguiçoso, como aquele que não tinha vontade de fazer nada, né, gente? Mas nós sabemos que existia muitas coisas por trás, né? Principalmente aquela ideia do amarelão, né? Que era uma doença aí que deixava as pessoas fracas e por isso elas não tinham força para fazer as coisas, né? Mas a figura representativa, né, do Brasil nesse momento é justamente a figura do Jeca Tatu, tá? Que é a representação do caipira do Brasil, tá? Levando também para esse lado pejorativo, né? Da galera que é um pouco folgada, que não tá nem aí para nada, mas nós temos uma justificativa para isso, tá? Porque eram pessoas que estavam doentes, certo? E não porque não queriam fazer porque tinham preguiça, tá bom? Então vamos lá, gente. Continuando, em que contexto histórico nós estamos, né? Vamos lá, primeira coisa, nós estamos lá em 1896 até 1897, nós tivemos uma revolução bastante importante, né? Que inclusive foi marca de um livro bastante importante que daqui a pouco nós vamos ver, que foi justamente a Revolução de Canudos. O que foi a Revolução de Canudos, galera? Então, gente, basicamente, tá? Um resumão do resumão, né? Vocês já devem ter visto isso em história, né? O confronto que aconteceu em Canudos, lá na Bahia, foi justamente a luta entre populares e o exército lá da Bahia, tá? Localizado em Canudos. E nesse movimento, gente, nós temos uma figura bastante importante que foi Antônio Conselheiro, né? Que vocês também devem ter estudado aí um pouquinho sobre ele, né? E aí a gente tinha a luta, né? Porque havia muita imposição de impostos, né? E depois muitos fatos ocorreram aí dentro dessa Revolução de Canudos, né, gente? Que é uma coisa que vocês já estudaram, tenho certeza. Depois, gente, lá no Nordeste, né, em 1900, nós temos o ciclo do cangaço, tá? O que foi o ciclo do cangaço? Quem que é o cangaceiro, né?
Vocês já devem ter visto a figura do cangaceiro. Então, gente, nós temos a figura do cangaceiro, né? Que é o seminômade, ou seja, eles andavam em grupos, né? Lembra aquela figura do chapeuzinho assim, ó? Lembra? Que eles vestiam roupas de couro, andavam em grupos, né? E eles eram seminômades, certo? E eles iam ali de um lugar para o outro, né? E levavam junto consigo os seus pertences, que é justamente, gente, se a gente pensar, né? A gente tem aí a seca de novo, né? Como a gente já viu lá, vocês já devem ter visto em Vidas Secas, né? A seca é o protagonista. Então, esse pessoal tinha, né, que ser seminômade justamente pela condição social e climática em que eles viviam, tá? Tudo bem? Belezinha? Lembrando, né? Sempre um breve resumo. Depois, gente, nós temos aí também outra coisa importante, vocês veem que muitas coisas vão acontecer lá no Ceará, né, no nosso Nordeste, no Norte, né? E o que acontece? Nós temos aqui, de importante, também o misticismo criado, né, pelo padre Cícero. Então, vamos lá, gente. A história, né, desse padre Cícero, ela é entrevolta a partir de um grande misticismo, ou seja, de grandes visões e aparições que aconteceram na vida dele, certo? E ele também foi um padre que foi bastante responsável por algumas mudanças religiosas, tá? Então, toda a sua história é baseada justamente nessas visões, né? De aparições que foram feitas para ele, certo? E um ponto interessante, gente, é que depois de um tempo, esse padre também se envolve em questões políticas, tá? E aí, ele tem aí uma grande influência na melhora de Juazeiro, certo? Lá no Ceará. Então, é uma figura bastante importante se a gente pensar no desenvolvimento da própria cidade, tá bom? De próprio Juazeiro, certo? E além de toda a sua vida aí, com toda a sua carga mítica sob ela, certo? Belezinha? E depois, gente, nós temos lá na Amazônia, né, de 1870 até 1920, o ciclo da borracha, né, que é bastante importante para a nossa economia, né? E um ponto bastante importante, né, gente? No Rio de Janeiro, em 1904, ocorre a Revolta da Vacina. E você sabe que a Revolta da Vacina é um momento histórico muito importante dentro da nossa história, né? Justamente, né? Engraçado, né? Olha só, que basicamente, gente, claro que de uma outra forma, né? Acontece novamente aqui, né? Então, nós tínhamos lá no Rio de Janeiro muitos cortiços, né? E aí, começou aquela história de falta de salubridade, né, falta de higiene, tudo isso que geravam, né, as doenças. O que acontece? O governo então resolve vacinar a população, né? No entanto, um dos objetivos também era extinguir os cortiços. Por quê? Porque eles queriam fazer a avenida principal do Rio de Janeiro, certo? E os cortiços estavam estabelecidos ali, tá? Então, no momento que cria essa revolta, né? O que acontece? Eles passam por cima de tudo, né? E aí fica tudo lindo e maravilhoso, tá bom? É claro, resumão, hein, gente? Resumão. Beleza? Em contrapartida, nós temos também a revolta da Chibata, que aconteceu em 1910. Então vamos lá, gente. Nós temos então a revolta da Chibata, que aconteceu em 1910, tá? O que acontece? Essa revolta aconteceu, né, via oficiais da Marinha que lutavam, né, que vieram aí, né, manifestar a sua insatisfação em relação às torturas que lhes eram feitas, certo? Ou seja, os castigos físicos que eles tinham naquele, né, no século XX, que eram bastante violentos, tá? Então foi uma insatisfação. E qual que era o castigo, né? Qual que era essa violência? Era justamente o uso da chibata, tá? Que machucava muito esses oficiais navais. Então, por isso, eles fizeram toda essa manifestação, né? Se revoltaram justamente, né? Para acabar, né? Com isso, beleza? Que foi, gente, uma coisa herdada, tá? Da Marinha Portuguesa e que foi trazida para o Brasil, tá? Então, era um costume
feito na Marinha, né, portuguesa, e que depois foi trazido para o Brasil, né, e os oficiais eram castigados dessa forma, tá, por meio das chibatas. Tudo bem? Beleza? Depois, nós temos outro momento que é bastante importante, né, que aconteceu lá em São Paulo em 1917, que foi justamente a revolta, né, dos operários, ou seja, o início das greves, né, gente? As grandes metalúrgicas, né? Nós sabemos aí que foi um momento bastante intenso de revolta dos trabalhadores, tá? E por fim, gente, entre 1890 e 1930 nós temos, né, a República do Café com Leite, que era justamente concentração, né, de poder entre São Paulo e Minas. Ou seja, nós tínhamos a predominância do poder nacional entre São Paulo, né, entre os paulistas e entre Minas Gerais, os mineiros. Então a gente ficava aí, né, nessa concentração de poder entre esses dois estados, né, gente? Basicamente isso, né? Então nós temos aqui algumas imagens, tá? Dos movimentos que nós e dos acontecimentos históricos que nós tivemos. Nós temos aqui, né, o momento aí dos cangaceiros, né, para vocês lembrarem um pouquinho, né, o que foram os cangaceiros, esses homens seminômades com essas roupas de couro, o chapéu, né, um pouco meia-lua, né, arredondados. Depois, nós temos aqui o momento da revolta da vacina, que eles começam a destruir os cortiços, né, para fazer a avenida principal do Rio de Janeiro, uma charge, trazendo essa ideia de vacina obrigatória e o povo se revoltando contra isso, né, justamente por ser uma imposição e não, naquele momento não ter muita informação, né, a gente sabe que é uma imposição, que por trás tem todo um objetivo também político, social, ideológico, econômico, né? E, por fim, né, República do Café com Leite, nada mais aí, soberania entre Minas e São Paulo, né? E agora vamos pensar um pouquinho, quais eram os valores que estavam associados dentro desse movimento pré-modernista? Primeira coisa, vocês vão ver que muitas das coisas, gente, que aparecem aqui vão aparecer lá no modernismo, tá? Então, o pré-modernismo a gente não chama de movimento literário, tá? A gente chama de conceitos literários, justamente porque é um movimento que começa a pensar sobre muitas coisas, mas que ele não se instaura totalmente, tá? Então, é um movimento de grande reflexão, tá? Então, o pré-modernismo é um momento de reflexão que nós temos. Não vamos classificá-los aí como uma escola literária, tá? Mas um momento de constante reflexão acerca, né, do que seria a arte brasileira, né? O que seria o nosso Brasil, enfim, né? Não só pensando em arte, mas pensando em coisas relacionadas à política, às questões sociais, culturais, né, ideológicas, enfim. Então, tudo isso foi pensado dentro desse movimento e depois se concretiza, né, depois lá da Semana de Arte Moderna e o nosso modernismo, certo? Então aqui é o momento que começam as grandes reflexões, tá? Porque o que acontece aqui, gente? Um dos valores desse movimento é justamente esse desejo de redescobrir o Brasil, né? Vocês podem perceber lá que nos movimentos anteriores já existia esse sentimento, né? De fazer uma arte que fosse de fato brasileira. Por exemplo, lá na primeira fase do romantismo, né, aquela ideia de nacionalismo, ou seja, os autores eles tinham esse desejo, né, de trazer uma literatura que traduzisse o nosso país, né, que traduzisse a nossa nação, mas eles estavam bastante presos àquela ideia de colônia, né, de colonizador, presos às questões europeias, cosmopolitas, tá? Então, por isso que muitas coisas que acontecem lá no romantismo têm um grau assim bastante elevado de beber em águas europeias. E a gente vê isso, gente, na própria Iracema, né? Por quê? Porque essa construção de um herói nacional é baseada num cavaleiro medieval, né? A gente sabe que o nosso índio não tem nada a ver com o cavaleiro medieval, né? Lá nós temos as questões também relacionadas à ideia do mito, né? Do mito do bom selvagem, ou seja, questões que estão sendo
pré-estabelecidas ainda, tá? É um pensamento que começa a se iniciar. Nós temos um projeto de construção de uma literatura que fosse de fato nacional, mas lá nós estamos num projeto, tá? Aqui nesse momento nós temos uma questão um pouco mais amadurecida, tá? Então, os intelectuais nesse momento estão mais maduros nessas questões, tá? Depois, qual o intuito, né? Esse desejo de redescoberta e uma redescoberta de que maneira, gente? Mostrar o Brasil no seu âmbito geral, em todos os seus âmbitos. O que acontece? Lá no romantismo, a gente tinha aquela ideia de ufanismo, ou seja, de exaltar a nação, mostrando somente os aspectos que eram bonitos, maravilhosos, né? Ou seja, os bons aspectos do nosso país, né? Os aspectos positivos do nosso país. Mas nós sabemos que o Brasil não é formado só por aspectos positivos, inclusive hoje no século XXI, né? Então imagina agora nesse momento que a gente está tendo grandes revoltas no nosso país, certo? Então, qual é o valor aqui? Mostrar que de fato nós somos um país maravilhoso, mas nós temos problemas. Nós temos que mostrar os marginalizados, nós temos que mostrar as pessoas que estão às margens da sociedade, tá? Então, o Brasil que é pobre, o Brasil que é doente, nós tínhamos muitos problemas com insalubridade, ou seja, um constante contexto de asepsia, né, gente? Ou seja, de falta de higiene. Então, isso gerava muitas doenças, tá? E outra coisa, muitas dessas coisas eram ignoradas, eram esquecidas. Não só por nós brasileiros, mas também pelo mundo, tá? E o que acontece aqui? Nós temos que mostrar o lado bom e o lado ruim do que é nosso, né? Nós temos que mostrar a verdade. Então, essas eram as reflexões desse movimento, tá? E o que acontece? A partir dessas reflexões, nós temos uma reinterpretação do que é atraso social e do que é miséria. Olha só, uma reinterpretação essa que está sendo pensada até hoje, né, gente? Nós estamos num processo de reinterpretação até hoje, né? O que é atraso social? As pessoas podem falar, pura falácia, mas de fato elas sabem o que é? De fato elas praticam para que a gente não tenha esse atraso social, para que nós não tenhamos essa miséria? Eis a questão, né? Não adianta a gente ficar só com perguntas retóricas, né? Só na oralidade, muito lindo, maravilhoso, falar e depois não fazer, né? É isso que acontece. Nós gostamos muito de falar, mas nós não procuramos soluções, né? Nós não trazemos soluções que são plausíveis, soluções que são aplicáveis. A galera rebate, a galera briga, né? E aí fica, né? Um socando o outro e ninguém sai dessa, né, gente? Fica só uma briga de egos, uma constante briga de egos. E aí o que a gente tem que solucionar, de fato, a gente não soluciona, né? Ou seja, desde lá do século XX e anteriormente também, nós vínhamos discutindo esses pontos, né? E até hoje a gente não chegou numa conclusão de como a gente arrumar tudo isso, né? Então, para vocês verem, estudar literatura, gente, é também, né, além da história, é compreender por que nós estamos nesse contexto, né? Por que a sociedade é dessa forma, né? Nós somos dessa forma porque nós tivemos um passado, e muitas vezes um passado que não foi solucionado, né? E a literatura nos leva a pensar sobre isso, certo? Então vamos lá. Nesse momento, gente, nós tínhamos dois grupos, tá? O grupo passadista e o grupo renovador, certo? E nesse caso aqui nós vamos pensar em literatura, certo? Ou seja, o grupo passadista, né, como o próprio nome diz, era o grupo que estava preso ao passado, ou seja, achava que a literatura que foi concebida até aquele momento era excelente, representava o nosso país. E o grupo renovador vinha batendo isso, né? Falando, gente, vinha como embate, né? Não é assim. Nós temos que renovar nossa literatura, nós temos que trazer uma literatura que seja reflexiva e não uma literatura que mostre tudo lindo e maravilhoso, né? Não uma literatura que fale sobre natureza, somente sobre natureza, que não traga à tona nenhuma questão social, né? E não é ficar só nisso, não é mostrar só as qualidades, né? Nós temos que trazer um equilíbrio, mostrar qualidade, mas também mostrar quais são os nossos problemas para que talvez eles sejam solucionados. Né? Então, havia sim uma briga literária, né, entre os passadistas que estavam presos àquilo que era para eles concebido e fundamentado do que era literatura
e os renovadores, que buscavam trazer uma nova literatura que de fato se encaixasse ao contexto em que nós estávamos vivendo ali no século XX, certo? Então, existia sim uma rixa, né? A literatura gosta de rixa, né? Eu falo para vocês, olha, a galera gosta de uma polêmica, viu? E a literatura sempre foi assim, né? Tanto que nós temos escolas literárias, né? Manifestações artísticas e literárias que geralmente vêm para embater a outra, né? Para brigar de frente com a outra, para mostrar que não, você tá errado, não é bem assim, não é? Então, aqui não seria diferente, só que a única diferença é que aqui é no mesmo movimento, né? Nós tínhamos intelectuais que pensavam de formas diferentes dentro do mesmo movimento. Olha só que interessante. E isso, gente, leva, né? Pode ser uma coisa negativa, mas na verdade não é, porque leva a uma terceira reflexão, né? É isso que nós temos que pensar, que existe um lado X, um lado Y, mas nós temos que ter aí a nossa reflexão, né? Uma reflexão que talvez seja, né? Nós queremos muito que seja a solução dos nossos problemas, né? Vamos pensar aí numa utopia que talvez, quem sabe, né? Esperança, né? Tá aí, a nossa querida caixa de Pandora tá aí para provar, né? Que a esperança é uma faca de dois gumes, né? Ou ela é maravilhosa, ou ela nos engana para sempre, né? Por isso que ela estava dentro da caixa dos males do mundo, tá? Não é à toa que a esperança estava lá, tá bom? Porque ela é justamente ela tem esses dois lados, tá? Ou ela é boa, maravilhosa, porque a sociedade continua, porque nós temos esperança de um mundo melhor, mas ela pode ser traiçoeira também, certo? Beleza. Quais são, gente, as características desse movimento? Primeira coisa, tá? É um movimento que vai prezar muito essa ideia do regionalismo, tá? Então, regionalismos, tá? Não somente pensando em Nordeste, né? Porque quando a gente pensa em regionalismo, geralmente a nossa cabecinha faz pum, Nordeste, tá? Não é isso, tá? Regionalismo tratando regiões mesmo. Tanto que um dos caras que é o representante desse movimento é Monteiro Lobato, e o Monteiro Lobato vai falar sobre o estado de São Paulo, tá? Principalmente relacionado ao Vale do Paraíba, né? Que é a região do Monteiro Lobato, né? De nascimento do Monteiro Lobato, que é justamente Taubaté. Então, essa ideia de regionalismo não se restringe somente ao Nordeste, hein, gente? Pelo amor de Deus, tá? Outra coisa, uma característica que é bastante importante, que depois vai aparecer muito, principalmente na primeira fase modernista, tá? Que é essa ideia de denúncia da realidade. Ou seja, aquilo que já estava intrínseco naquela ideia de valor do pré-modernismo, né? Nós temos sim que denunciar o que está acontecendo no nosso país. De que forma? Mostrando as questões sociais e também mostrando, né, as questões políticas, as questões econômicas, né? E, além disso, mostrando os marginalizados, certo? Isso era bastante importante dentro desse movimento. E, gente, outra marca que é bastante importante desse momento, né, de conceitos relacionados à literatura, né, é justamente a ideia de sincretismo literário. O que significa isso, gente? É o momento que a gente consegue trazer vários elementos da literatura, né, várias questões estéticas relacionadas à literatura para dentro do movimento. Então, o que acontece aqui? Nós temos um neorrealismo, nós temos um neossimbolismo, ou seja, eles bebem sim de águas passadas, mas de uma forma renovada, tá? Então essa ideia de sincretismo é justamente isso, tá? Trazer elementos estéticos de outras escolas literárias para dentro desse movimento, tá? Com uma nova visão, tá? É legal a gente pensar sobre isso. É uma nova visão acerca das coisas, tá bom? Consequentemente, nós temos aí novas formas de expressão, né, dentro da arte e da própria literatura, tá? E nós temos algumas marcas que são bastante específicas, tá? Primeiro, nós temos aqui os romances conhecidos como romance de tese, tá? Primeira coisa, gente, o que é uma tese? Alguém sabe? Uma tese é uma pesquisa, certo? Não tem a tese de doutorado. A tese de doutorado nada mais é do que uma pesquisa. Ou seja, um romance de tese é um momento que é uma experiência, certo? Ou seja, eles estavam fazendo experimentos do próprio romance.
Como nós vamos fazer um romance? Como nós vamos fazer um romance novo que se adeque a esse momento, tá? Então, essa ideia de tese é justamente, né, de você experimentar novas formas, tá? É justamente isso, tá, galera? Experimentar novas formas de fazer literatura, certo? Então, por isso que nós conhecemos como romance de tese. E também, em alguns casos, nós temos essa ideia de panfleto, tá? Que é uma polêmica, gente. Por quê? Tá? O objetivo da literatura não é ser panfleto. Vocês sabem que, se a gente pensar em panfleto, é basicamente você erguer uma bandeira política. O objetivo da literatura não é esse, tá? Não é prezar nenhum partido político. Ah, professora, mas pode estar intrínseco dentro do texto questões relacionadas a isso. Pode, mas não diretamente uma bandeira política, tá bom? A partir do momento que a literatura vira um panfleto, ela perde a sua função, certo? A função da literatura é nos emancipar, é fazer com que nós pensemos sobre as coisas. Agora imagina, se tiver um panfleto lá dentro, é algo dado pra gente, né? Não é algo pra gente pensar. Então, pode ter muitas coisas que estão sugestivas dentro do texto, estão lá na chave hermenêutica, estão nas entrelinhas, tá? Mas não essa ideia de panfleto, porque aí a ideia de literatura, o objetivo da literatura cai por terra, tá bom? Alguns romancistas fizeram isso, tá? Mas o que acontece? Esse romance ele fica datado, ele não consegue ser algo universal, ele não consegue, né, se sobrepor ao tempo. Por quê? Porque é um momento específico, ele está datado, né? E o que a gente chama como cânone, como clássico, é algo que aconteceu faz tempo, né? Mas as questões que estão ali dentro do romance ou dentro do conto, independente do gênero literário, né, que nós estejamos falando, são questões que sobrepassam o tempo, são questões que nós discutimos até hoje, são questões universais, tá? Então, quando eu coloco algo tão panfletário dentro do meu texto, eu deixo ele datado, ele se perde no tempo, e o objetivo não é esse, tá? O objetivo é que, com o passar dos anos, ela se renove junto com a sociedade, que ela explique a sociedade, tá? Que ela nos ajude a pensar sobre a nossa própria construção como sociedade e como eu, tá bom? Então essa ideia de panfleto é uma ideia bastante complicada justamente por isso, porque o romance ele pode se perder no tempo e o objetivo não é esse, tá bom? Lembrando, não significa que autores não fizeram isso porque fizeram, tá? Mas se a gente pensar em todo o conceito de literatura, de literariedade, isso acaba caindo por terra, tá? O objetivo não é ser panfleto e não é levantar nenhuma bandeira de partido político, tá? Pode, sim, gente, trazer uma ideologia? Claro, mas é o que eu falei para vocês, tudo é sugestivo, está nas entrelinhas, tá bom? Belezinha? Então bora continuar. E nós temos, então, alguns autores que são bastante importantes dentro desse movimento, tá? O nosso primeiro autor, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, é Graça Aranha. Olha só que nome interessante, né? Como que uma aranha pode ser graça? Para quem tem aracnofobia, é maravilhoso, né, esse adjetivo, mas é só uma brincadeira, tá, gente? É o nome dele mesmo. O que vai acontecer com o Graça Aranha, gente? O Graça Aranha é um cara, tá? É um autor que vai trazer muitas essas questões sociais para dentro do texto, tá? De que forma? Primeira coisa, ele vai tratar sobre imigração, que é um tema aí bastante complicado para a gente até hoje, tá? Então, são aspectos que ele vai trazer para dentro do texto para que a gente reflita sobre isso, fazendo com que nós tenhamos, sobretudo, uma análise do Brasil, uma análise que seja contundente, ou seja, que traga elementos que são positivos e negativos, buscando sempre a emancipação do leitor e também a reflexão, certo? Mas ele não vai se instaurar somente nessas questões que são sociais, tá? Ele vai trazer também análise de comportamento das pessoas, tá? Que é uma questão que ele vai debater bastante. Além disso, gente, ele vai falar também sobre a natureza, certo? Vai ter bastante esse sincretismo literário, que foi algo que a gente falou, né?
anteriormente, que é justamente trazer movimentos literários anteriores para dentro dessa reflexão literária que nós tínhamos aqui, né, no pré-modernismo, e também o romance, né, de tese, esse romance experimental, tá? São as características básicas desse cara aí, beleza? Um dos romances mais famosos dele, gente, é Canaã, tá? Que é aí um romance elementar do Graça Aranha. Depois, aí a gente tem o cara, né, gente? Então, além do Monteiro Lobato, nós temos a figura do Euclides da Cunha aí, que com certeza, né, ele sim se sobreleva ao Monteiro Lobato, tá? Porque, gente, o Euclides da Cunha escreveu um dos nossos maiores romances de literatura brasileira, certo? E esse romance, gente, é basicamente uma interpretação do nosso Brasil, tá? E é um romance que é tão elementar e é tão bem construído, tem todo um trabalho estético, tem todo um trabalho descritivo, tá? Que muita gente tem um receio desse cara, tem um receio desse romance. Por quê, gente? O início do romance, eu já vou falar para vocês qual romance que é, espera um pouquinho. O início desse romance parece uma aula de geografia, tá bom? Se você começar a ler Os Sertões, o famoso, né, o livro famosão Os Sertões, vocês vão perceber que os primeiros capítulos parecem uma análise, né, geográfica do Brasil, principalmente, né, da Bahia, tá bom? Parece uma análise geográfica. O cara faz uma análise, gente, de verdade, parece uma aula de geografia, tá? Fala sobre relevo, fala sobre tudo. Então é um romance que é um pouco cansativo no começo. Mas, se você lutar com aquele começo e continuar, vocês vão ver que o cara é genial, tá? É um romance, assim, genial, de verdade, tá? Eu acho que é um dos pontos altos da nossa literatura, tá? Foi Euclides da Cunha e ele fica um pouquinho esquecido, mas ele não deveria, né? Porque o Machado de Assis eu acho que sobreleva o nome da literatura brasileira, mas nós temos que pensar que nós temos outros caras que são muito importantes, tá? E Euclides da Cunha fez uma análise do Brasil naquele momento, tá? Então é importantíssimo que nós tenhamos esse ponto de vista em mente, tá bom? O que ele vai tratar dentro desse texto? Além, né, de fazer toda essa exploração geográfica, né? Ele vai falar sobre a Guerra de Canudos, vai falar sobre o sertão da Bahia, e ele vai fazer denúncia. Gente, e aqui eu tenho a palavra que eu não gosto, né? Tem essa palavra panfleto, tá? Apesar de ele trazer, dele deixar muito claro qual é o seu posicionamento, tá? Justamente porque estamos tratando aí de uma guerra, né? É um posicionamento um pouco mais tranquilo, tá bom? Então ele não cai, apesar de ele trazer, né, essa questão ideológica dele bastante clara, ele não cai nessa ideia de datado porque, além de tudo, ele sobreleva isso porque ele faz uma interpretação geral do nosso Brasil, tá bom? Então ele não vai se pautar somente nessas questões políticas e ideológicas, tá bom? Então por isso que apesar dele ter sim questões relacionadas a isso, ele não vai cair nessa ideia de romance datado, tá bom? Então, como eu disse para vocês, nós temos sim as nossas exceções. Nós temos caras que tentaram fazer isso e não conseguiram, tá? Que ficaram no esquecimento, que foram datados e ficaram lá, mas a gente não tem, né, como a gente bater de frente com a genialidade desse cara, né, que fez uma aula de geografia em um capítulo de livro, né, que falou sobre Guerra de Canudos em um livro, né, que fez uma análise interpretativa do que era o Brasil naquele momento, trazendo questões positivas e negativas do que aconteciam no século XX, tá bom? Depois, além de tudo, você acha que o cara ficou só professor de geografia dentro do livro? Não, não, ele se sobrelevou, ele fez uma análise sociológica, tá vendo? Então por isso que a gente não pode falar dessa datação, porque ele consegue se sobrelevar, tá, gente? Ele consegue ir além, perpassar as coisas, tá? Então, além de fazer uma análise do Brasil, ele faz uma análise sociológica do Brasil, tá bom? E ele é bastante rebuscado, tá, gente? É um cara que tem um preciosismo linguístico, não é um livro fácil de ler justamente por isso. Primeiro, pela aula de geografia dos primeiros capítulos. Segundo, porque é um romance bastante rebuscado aí, pensando em vocabulário, tá bom?
mas vale muito a pena porque dá para perceber o que acontecia naquele momento a partir da leitura de Os Sertões, tá bom? Então nós temos aqui, deixa eu sair do meio, né? Porque eu me posicionei no meio agora. Nós temos a capa do livro, né? Os Sertões. E agora nós vamos falar sobre Monteiro Lobato. Vamos lá, gente. O que acontece com esse cara, né? Esse cara ele gerou grande polêmica não faz muito tempo, né? Justamente por questões relacionadas ao racismo, né? E, assim, e várias interpretações que foram feitas sobre ele, que a gente já vai chegar nessa questão. Mas vamos primeiro falar sobre ele, tá? Gente, então vamos lá. Era um cara, tá? Monteiro Lobato foi um cara que vai trazer para dentro dos seus livros muito essa linguagem culta, tá? Porque ele existia dentro dele essa ideia um pouquinho erudita, tá? Então, essa linguagem que vai ser trabalhada tanto nos livros infantis quanto numa outra vertente do Lobato que as pessoas não conhecem muito, ele vai trabalhar muito essa linguagem culta, tá? Não sei se vocês sabem, mas o Monteiro Lobato tem alguns contos que são, assim, um pouco cabreiros. Por exemplo, se a gente pensar em Boca Torta. Eu não sei se vocês já leram, tá? Mas é um conto que é basicamente uma história de terror, tá? Então pense em você, o cara que escreveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que inclusive, gente, existe o Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? Vocês podem visitar lá em Taubaté, tá? Então, uma oportunidade para vocês pós-pandemia, né? Então, existe, dá para ser visitado, tá bom? É um cara aí que vai trabalhar muito no nosso interior de São Paulo, né? Então, além do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ficou mais conhecido, ele vai trazer essa ideia do Jeca Tatu, vai trabalhar bastante fábulas, vai trabalhar esse lado de conto adulto, né? Como eu falei para vocês, deu o exemplo do Boca Torta, né? E trazer contos que vão tratar sobre questões bastante sensíveis daquele momento. Por exemplo, se a gente pensar a Negrinha, que inclusive eu vou colocar um link para vocês aí de uma análise do conto A Negrinha que eu fiz, que seria legal vocês verem aí, que é um conto bastante emblemático, né, do Monteiro Lobato, que traduz bastante qual era o pensamento da época, tá? Qual era o pensamento aí do século XX, pensando que é uma sociedade que acabou aí de abolir a escravatura, mas que tinha os seus resquícios, né, em relação a isso, tá? Então, o que eu quero que vocês pensem que Monteiro Lobato, né, está no século XX, existe um pensamento ali no século XX instaurado na cabeça dessas pessoas, tá? Então, tudo que ele faz ali é pensando no contexto em que eles estão inseridos. Por isso, para nós, é muito complicado julgar um cara no século XX com a cabeça que nós temos no século XXI. Porque é claro, gente, hoje nós temos clareza acerca das coisas, né? Nós temos muita informação. Mas naquele momento eles tinham a informação relacionada ao contexto que eles viviam, tá? Então, claro que o pensamento ia ser um pouco de cabresto, né, gente? Por quê? Porque eles estavam inseridos naquele contexto. Então, é muito difícil você julgar um cara do século XX, do século XIX, do século XVI com a cabeça do século XXI, não dá, tá? Então, por isso que eu bato na tecla. Apesar de tratar, sim, de questões de uma forma bastante dura, tá? Não tem questões relacionadas a racismo justamente por isso, tá? Porque é um cara do século XX que está inserido naquele contexto, tem um pensamento daquele contexto, então nós não podemos interpretá-lo com a cabeça que nós temos no século XXI, tá bom? Então o que acontece, gente? Ele vai mudando de assunto, vai saindo da polêmica. É um cara que vai tratar sobre o interior do estado de São Paulo, vai trazer essa ideia da figura do caipira, que é traduzida pelo Jeca Tatu, né? Vai falar bastante da concepção do caboclo, do caipira, né? Vai falar um pouco sobre a febre amarela, tudo isso, tá? Tem também essa imagem um pouco pejorativa? Tem também, tá? Que são questões que estavam intrínsecas na sociedade, tá bom? E ficou famosíssimo justamente pela literatura infantil. Gente, além disso, Monteiro Lobato foi um cara que tinha um pensamento assim bastante distinto da galera do século XX, né? Porque ele era bastante visionário, tá? Então, eu não sei se vocês sabem, mas a primeira editora que nós tivemos aqui no Brasil foi pensada por ele, tá? E esse cara, ele pôs a mão na massa, tá, gente? Ele foi pesquisar espessura de papel, o que ficava mais barato, onde ele conseguia importar esses papéis, enfim, tá? Ele
pôs a mão na massa mesmo e ele também conseguiu viver de literatura. Ele conseguiu, né, ser rentável. Uma coisa que vocês sabem que não é realidade dos autores, certo? Uma questão bastante interessante também para a gente falar sobre Monteiro Lobato. Se nós dermos um livro do Monteiro Lobato, tá? Para uma criança do século XXI, se não for uma leitura guiada, talvez seja uma leitura bastante complicada para essa criança, tá? Por quê? Justamente pela linguagem, né, gente? Uma linguagem bastante culta, existem conceitos ali bastante sobrelevantes, né? E o que eu quero que vocês pensem é que essa literatura infantil, ela não fica só nessa ideia de Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, Dona Benta, tia Anastácia, né, que foi dali que surgiu a polêmica, né, da tia Anastácia. Mas nós temos questões, assim, bastante interessantes, como, por exemplo, Chave do Tamanho, que a gente tem aí uma situação de guerra, certo? Então, a Emília, ela tem as chaves do mundo e ela acaba chegando no momento de guerra, tá? Então, são questões para reflexão para as crianças refletirem acerca da guerra, acerca das coisas que estavam acontecendo no mundo, tá vendo? Então, não dá para julgar esse cara assim, né, de uma forma tão intensa como nós fazemos, tá? Claro, gente, ser humano erra, tá? Ser humano erra. E principalmente no contexto que ele estava inserido, né, gente? Por favor. Um contexto de muitos erros ali, né? Nós, no século XXI, com um monte de informação, a gente já faz cagada. Imagina, né, no século XX, no século XIX, que eles não tinham basicamente nenhum tipo de informação, né? Eles tinham lá um pensamento de cabresto e eles ficavam naquele pensamento, né? Então, é bastante complicado a gente pensar isso, mas para dentro dos seus livros eles trouxeram muitas dessas concepções interessantes para reflexão para crianças. Além disso, ele conseguiu adaptar clássicos que eram bastante complexos para a criança. Por exemplo, se a gente pensar em Dom Quixote, né? Eu não tô com meu Dom Quixote aqui, ele tá guardado. Mas, gente, o Dom Quixote são 2 tomos de 1000 páginas cada um, certo? E ali dentro a gente tem muita coisa, tá? Não é o Dom Quixote que vocês devem ter lido lá no ensino fundamental, que ele é pequenininho assim, tá? Dom Quixote são 2 catatais grandes, gigantescos, de mais de 1000 páginas cada livro, tá bom? E dentro tem muitas histórias, muitas histórias. Então não é só a história do Dom Quixote, tá? Ele tá nessa andança dele e ele vai escutando as pessoas que ele encontra. Então é uma história dentro da outra história. E nós conhecemos isso, gente, como Mizinhabim, tá? É um conceito bastante interessante, que se a gente traduzir, a gente colocaria assim, a imagem posta em abismo, tá? A tradução seria essa, ou seja, uma coisa dentro da outra. E vocês vão ver que lá na Semana de Arte Moderna, esse conceito lá do século XVI vai voltar, certo? E a gente vai ver como isso vai voltar lá na Semana de Arte Moderna, tá bom? Então, o Monteiro Lobato, o que ele faz? Ele faz uma adaptação, né, que chama Dom Quixote para crianças. Então ele traz todos os conceitos que são importantes de Dom Quixote para dentro ali da turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Gente, é genial. Eu sou suspeita principalmente porque foi um dos projetos que eu fiz na faculdade, tá? Então por isso que eu tenho um carinho também por ele, porque ele fez parte aí da minha trajetória, tá? Vocês perceberam que eu falei bastante sobre ele, fico um pouco revoltada que a galera pensa nele só com um olhar, só com um ponto de vista, tá? Nós temos que ter um olhar um pouco mais abrangente para esse cara. Errou? Errou. Mas, por favor, vamos pensar no resto, tá bom? Então, gente, essa aqui é a primeira publicação do Monteiro Lobato, tá? Que chama Ouro-Pesa, inclusive, olha eu contando as coisas. Eu tive acesso a uma primeira edição de uma pessoa muito especial na minha vida, um senhor que eu aprendi muito, né? E ele tinha a primeira edição. E aí, quando eu estava na faculdade, ele me emprestou para eu poder estudar Monteiro Lobato. Então, além de tudo, de eu gostar do Monteiro Lobato, também tem uma carga aí sentimental em relação a isso, tá? Então, é um livro bastante importante que marca aí o início de Monteiro Lobato, né? Não com aquela ideia de Sítio do Pica-Pau Amarelo, não, tá?
um lado totalmente diferente de Monteiro Lobato, tá? Que vocês deveriam procurar. Pesquisa lá, Boca Torta. Vocês vão ficar chocados. Quem é Monteiro Lobato de fato? Depois, gente, nós temos também outro cara que é bastante importante, que foi Lima Barreto, tá? Ao contrário do Monteiro Lobato, o Lima Barreto vai explorar bastante uma linguagem coloquial, certo? Para vocês verem, nós temos vários autores, cada um com a sua especificidade, cada um com a sua singularidade, para vocês verem como esse momento histórico literário, né, que foi o pré-modernismo, ocasionou muitas coisas e muitos pensamentos diferentes, tá? O que acontece, gente? O Lima Barreto era extremamente ufanista, tá? O que significa isso? Ele era nacionalista de carteirinha, tá bom? E também era uma figura bastante popular. O que vai acontecer, gente? Ele vai tratar o subúrbio do Rio de Janeiro e também vai falar, né, sobre preconceito, mas de que forma? Com bom humor e com a famosa ironia. Vocês pensam que ironia faz parte só de Machado de Assis? Os brasileiros adoram ironia, né, galera? Tanto que, se você quiser ganhar uma briga de alguém, por favor, use ironia, porque a outra pessoa vai ficar revoltadíssima, né? A revolta dela vai ser tão grande que ela vai desistir de brigar com você, tá? Então, se você tem um Exu na sua vida, por favor, trate com ironia que ele vai embora, tá? É simples assim, tudo bem? É uma coisa que está intrínseca no brasileiro. O brasileiro gosta de ironia. Ou odeia, né? Ou odeia. Então, o que acontece, gente? Lima Barreto escreveu esse romance, Triste Fim de Policarpo Quaresma. É um romance bastante emblemático, já esteve presente em muitos e muitos vestibulares, tá? Ainda é presente justamente porque tem essa marca ufanista, tá? E tem essa ideia aí de concepção acerca do Brasil. Bom, esse cara, gente, a personagem desse livro ficou tão maluca, tá? Tão maluca com essa ideia, né? De ser extremamente nacionalista e prezar bastante essa ideia de construção de uma nacionalidade que seja de fato brasileira, que dentro do livro ele fica maluco mesmo, tá? E ele fala que nós tínhamos que falar, para a gente ser brasileiro, nós tínhamos que falar tupi-guarani. Para você ver a loucura desse cara, né? Ou seja, ele é extremamente ufanista. E isso é mostrado no livro do início até o fim. Assim como é Dom Quixote, gente. O Dom Quixote não ficou louco à toa, tá? Ele é extremamente ufanista também. Ele tem uma ideia de Espanha que não existe mais, tá? Então ele vive lá numa constante utopia. Assim como Lima Barreto descreve dentro do seu texto. É uma personagem que vive numa utopia, em algo que não existe, tá? E também tem os quixotismos aqui dentro, tá? Ou seja, tem as referências aí, né, do nosso querido Miguel de Cervantes Saavedra, tá bom? Então, é um livro bastante interessante para a gente pensar qual era a construção de nacionalidade, o que essa galera estava tentando construir. E fora, gente, que Triste Fim de Policarpo Quaresma você pode citar em 1 milhão de redação, tá? Porque encaixa muito, principalmente se for naquela ideia de patriotismo, né? Que era aí uma das apostas pra gente no Enem do ano passado e não foi, né? Quem sabe? Talvez não, talvez sim. A gente não sabe, né? O Enem é imprevisível. Mas enfim, isso aí fica para Ana Paula, né? Continuando, gente. Então, uma ideia ufanista tão grande que chega à loucura, tá bom? E por fim, prometo para vocês que eu estou acabando, tá? Nós temos Augusto dos Anjos. O contrário dos outros, né? Augusto dos Anjos, gente, vai explorar mais o lado poético, as poesias, tá bom? Então, gente, o que acontece com Augusto dos Anjos? Primeiro, ele vai ser um cara que vai explorar bastante a linguagem culta e apesar de trazer poemas, tá? Essa poesia, ou seja, essa expressão poética vai ser bastante cientificista, ou seja, vai explorar muito o uso da razão, certo? Então, tudo baseado no conhecimento da ciência, certo? Mas em contrapartida, para vocês verem como esse cara é interessante, ele vai tratar sobre existencialismo, ele vai trabalhar sobre angústia da vida, morte, gente, que são os temas aí que o ser humano tem muito medo, né?
Primeiro, a gente vive angustiado muitas vezes com a nossa vida, né? Nós temos medo da morte porque nós não sabemos o que vem depois, né? A gente está em constante briga com a nossa própria existência, né? E com a nossa, como a gente se insere no mundo, né? E também ele vai trazer bastante esse lado materialista, tá? Então esse cara vai explorar tudo isso dentro do poema com uma visão bastante cientificista. Olha só, cara genial, né, gente? E aí eu trouxe para vocês um exemplo aí de um poema desse cara para vocês verem como que vai funcionar, tá? Então vamos lá, gente. O poema se chama Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário de ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade inorgânica da terra. Vamos lá, gente. Todas as questões que eu falei para vocês que são características desse cara estão aqui, né? Ou seja, ele trata, né, de todos esses temas que são são inconstantes, né, dentro do nosso eu, ou seja, a morte, o que vai acontecer conosco, né, a nossa ideia de vida, enfim, existencialismo, tudo isso, mas de um lado bastante científico, certo? Então ele fala, tudo bem, eu sou um ser subjetivo, mas eu sou sobretudo filho do carbono e do amoníaco. Mas, em contrapartida, eu sou um monstro de escuridão e rutilância. Certo? E aí, eu sofro com o quê? Desde lá da minha infância. Eu sofro com os resquícios da minha infância. Eu já nasci com problemas. Né? O ser humano já nasce na sua complexidade. E o que acontece? Dentro dessa complexidade, a gente gera inúmeras crises, né? Como ele diz aqui, eu sou profundissimamente hipocondríaco, certo? Vocês sabem, né, que o hipocondríaco é aquela pessoa que ela sempre acha que ela tá doente, né? Então, fala assim, qual que é o sintoma de tal doença? Eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, eu tô sentindo isso, eu tô doente, né? Vocês sabem que é uma característica do hipocondríaco, né? E aí o que ele fala? Mas isso me causa uma repugnância. Uma repugnância tão grande, né? Que é um sentimento que é igual à ânsia. Certo? Ou seja, ele não está satisfeito com o seu próprio eu. Mas tudo do ponto de vista científico. Certo? Então, todos os elementos que ele traz aqui para nós são os elementos relacionados à existência humana. Certo? Aos embates da vida humana. Justamente com esse lado bastante científico relacionado também à razão, certo? Tudo bem? Belezinha? Então, galerinha, terminamos nossa aula por aqui. Beijinhos no coração de vocês e até o próximo vídeo.